Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar aqui discutindo sobre autoconfiança, de que forma que a gente consegue ser autoconfiante, né, em relação às nossas próprias ações, atitudes e em relação às pessoas que estão à nossa volta. Então, você que está aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi, eu quero saber se está tudo bem. Você que está assistindo aula aí na sua cidade, no Polo, apareçam aqui no nosso bate-papo, o pessoal de Cajazeiras do Piauí, Hugo Napoleão, São João do Arraial, coloquem aqui no nosso bate-papo, olá professor, o nome da escola, o pessoal de São João do Arraial está sempre aqui comigo, então apareçam aqui no nosso bate-papo. Tá certo, gente? Eu sei que aqui todo mundo já está aí nesse clima de férias, né? E então a nossa aula de hoje vai ser um pouco para fechar essa nossa discussão sobre autoconfiança. Acredito que é um tema muito bom para a gente poder fechar o nosso primeiro semestre aqui no projeto de vida e aí iniciar o nosso segundo semestre com outros conteúdos. Eu quero aqui também lembrar vocês que algo que a gente discutiu muito no início do ano era sobre o que é o projeto de vida, por que o projeto de vida ele é importante. E aí eu quero que vocês lembrem-se que a gente ouviu muito falar, né, que o projeto de vida é aquela disciplina que vai te ajudar a escolher uma carreira profissional. E durante o nosso primeiro semestre a gente viu aqui que o projeto de vida vai muito além. O projeto de vida é aquela ideia de que a gente vai trabalhar conteúdos muito com esse radical alto, né? O autoconhecimento, autoavaliação, autoestima, autocuidado, autoconfiança. Então, de fato, é uma disciplina pensada para vocês. Beleza? Estou vendo aqui, boa tarde, o pessoal de São João do Arraial. Então, gente, dito isso, vamos lá. Hoje, dia 11 de julho, todo mundo aí, né, já na ansiedade para a gente poder entrar de férias. Então, vamos fechar aqui a nossa disciplina sobre, né, de projeto de vida, sobre autoconfiança, tá certo? Então, olha aqui. Na aula passada, a gente discutiu sobre autoconfiança, né? Lembrando que são sempre 2 aulas na semana e eu que sempre divido o conteúdo junto com vocês, o mesmo conteúdo para 2 aulas. Então, autoconfiança, o que foi que a gente aprendeu? Ela é definida como a habilidade que se tem de acreditar que você é capaz de realizar algo da melhor maneira possível. Então, aqui a gente trabalha muito autoconhecimento e a autoconfiança está aqui dentro, que é na ideia de que você é capaz de tomar as próprias decisões, tá certo? É algo que diz respeito somente a você. A autoconfiança, gente, ela é importante para a sua saúde, para seu bem-estar psicológico. Lembrando que quando a gente fala em saúde, né, bem-estar psicológico, é porque muitas vezes a gente acha que saúde só está relacionada ao corpo físico, mas não. A gente está falando aqui que saúde, ela está relacionada à nossa mentalidade, à nossa saúde mental também. Certo, gente? Não dá para a gente ficar falando sobre isso só lá no Janeiro Branco, né? Que é sobre saúde mental, ou só no Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio. Esse é um conteúdo que a gente precisa falar sobre isso todos os dias, para que as pessoas comecem a perder esse tabu, esse preconceito sobre buscar ajuda também psicológica. Então, a autoconfiança é quando você acredita em você mesmo.
Por isso que é muito importante quebrar aquela ideia de que o projeto de vida é uma disciplina que a gente só discute projeto de vida para aprender qual profissão a gente vai seguir. E claro que não. Até porque para você poder escolher uma profissão, você de fato precisa identificar o que é importante para você. O que faz parte da sua personalidade, das suas características, entendeu? Então, só tem como a gente escolher uma profissão de acordo com os nossos interesses quando a gente consegue ter uma noção de quem nós somos. E aí, para você trabalhar o seu autoconhecimento, a autoconfiança, ela também está inserida, que é você acreditar em você mesmo, gente. Né? Existe muito aquela ideia de, alguém pode duvidar, pode dizer que tu não é capaz, que tu não vai conseguir realizar aquilo, mas aí tu se conhece, tu sabe quais são teus limites, tu sabe quais são teus objetivos, quais são as metas que tu vai poder utilizar para poder alcançá-lo, para poder alcançar. Então é por isso que eu digo, gente, projeto de vida é sobre você, sobre de que forma que você consegue identificar o que é importante para você, tá certo? Bom, gente, então as pessoas autoconfiantes, elas são decididas, né? Claro, porque tu tem uma confiança de que tu vai conseguir alcançar aquilo que tu quer. E muitas vezes uma pessoa autoconfiante, ela pode ser interpretada de forma arrogante ou ela é defensiva, mas a autoconfiança não tem a ver com isso, gente. Você, quando é autoconfiante, é que você é uma pessoa decidida, você sabe o que você quer. Pode ser difícil, mas é o que você quer, certo? E aí eu quero que quando eu der esses exemplos aqui, vocês consigam exercitar isso de uma forma livre, né? No conjunto, na vida de vocês, o que é importante. Olha, então, pessoas autoconfiantes, elas são decididas, elas se apresentam de uma maneira segura, têm facilidade de expressar suas opiniões, enfrentar desafios, dominar novos trabalhos, olha aí, tomar decisões sensatas, né? Não é só, beleza, eu sou uma pessoa que eu consigo tomar decisões. Como que tu consegue fazer isso? É porque tem uma pessoa do teu lado te dizendo o que é que tu deve fazer, ou tu realmente tem autonomia e tu consegue tomar essas decisões por conta própria? E aí eu quero saber de vocês, cadê o pessoal aí da escola Francisco Tomás, isso em São João do Arraial? Vocês que estão aí assistindo a aula agora, vocês acham que vocês se consideram uma pessoa autoconfiante? Você confia em si mesmo? Você consegue tomar decisões de acordo com as suas opiniões, de acordo com o seu ponto de vista? Coloca aqui no nosso bate-papo, por favor. Porque, olha, gente, o desenvolvimento da autoconfiança começa na infância. A gente aprende aqui que a nossa identidade é algo em que a nossa identidade é desde o momento que a gente nasce, a gente vai formando a nossa identidade. Ninguém nasce com uma identidade definida, então a gente vai aprendendo, definindo ela ao longo da nossa vida, né, gente? Por isso mesmo que é um processo que é contínuo, não é um processo que tem fim, é um processo que é contínuo, ok? Então, o desenvolvimento da autoconfiança começa na infância. Por isso que a gente diz, né, agora os estudos envolvendo comportamento infantil, como é importante a gente dizer para as crianças, né, que elas são capazes. Né? Olha, você consegue fazer isso, não, você sabe fazer. Né? Diferente, você está estimulando aquela criança a ela ter confiança em si mesmo. E aí, por isso que eu estou perguntando a vocês, se vocês são pessoas que se consideram confiantes, são pessoas que conseguem tomar decisões, né? Lembrando que essas decisões não é qualquer tipo de decisão, precisa ser uma decisão acertada, uma decisão positiva, uma decisão que você tenha consciência, um pensamento crítico, decisões que sejam baseadas em consciência cidadã,
com empatia, com ética. Então, isso é uma consciência coletiva, né? Então, cultivar a autoconfiança, gente, ela é um exercício constante. Não dá para você acordar do nada e pensar, beleza, eu vou agora ser autoconfiante da noite para o dia. Não, é algo que você vai trabalhando todos os dias da sua vida. Então, imagina que tu é aquela pessoa que tu quer fazer um curso fora aí da cidade que tu mora. Tu mora em São João do Arraial e tu tem um desejo de fazer um curso superior fora da tua cidade. É claro, é normal tu sentir medo, uma tensão, porque tu vai sair da tua zona de conforto, que é a cidade que tu conhece, que tu já conhece, tem teus amigos de infância, tua família, a tua estabilidade emocional, né, de uma certa forma, uma segurança. É claro que tomar uma decisão de sair da tua cidade e estudar em uma outra cidade é algo que também é complicado, é algo que é difícil. Tu vai sair da tua zona de conforto, mas é algo que tu quer muito. Então, tu já precisa ir trabalhando essa tua autoconfiança para que tu consiga fazer isso quando tu tomar essa decisão, né? Quando tu estiver lá terminando o ensino médio. Então, gente, isso é importante para a gente pensar, porque todo dia a gente vai trabalhando a nossa autoconfiança. Não dá para ser tudo de uma vez, né? É um trabalho que ele é constante, né? Então, a gente tenta, a gente vai buscando vencer os nossos medos, a gente vai buscando superar as nossas fragilidades. Então, a autoestima, ela acaba exercendo uma influência fundamental, né? Gostar de si mesmo. Olha aí, a autoconfiança, ela tem até a ver com a nossa autoestima também, né? Acreditar que você gosta de você, do que você vê no espelho, acreditar que você é sim uma pessoa inteligente, que você vai conseguir aquilo que você quer, que você vai conseguir realizar. Então, é você acreditar em você, certo? Na nossa aula de sexta-feira, que eu senti falta aqui de São João do Arraial, senti falta aqui de Hugo Napoleão. Falando nisso, cadê o Hugo Napoleão, professor, a professora presencial? Apareçam, gente. Hoje é a nossa última aula aqui antes da gente entrar de férias, né? A última aula do nosso primeiro semestre. Então, a gente aqui na ideia de que eu comentei com vocês num filme chamado Extraordinário, né? Eu coloquei aqui a dica, a gente discutiu um pouco, né? Como São João do Arraial não estava aqui na sexta-feira, então vou falar aqui mais uma vez sobre ele. Lá no filme a gente tem um personagem, né? Que ele tem 10 anos de idade e ele nasceu com uma síndrome facial. E ele sempre, até os 10 anos de idade, ele estudou com a mãe, em casa, e aí sempre foi ali, né, uma certa zona de conforto para ele. Porque ele estava ali sempre com a mãe, com o pai, com a irmã, as pessoas que o conheciam, que o respeitavam, que o acolhiam nos momentos difíceis. E devido a ele ter essa síndrome, ele sempre teve esse medo de ir para a escola, porque ele não sabia como que as outras crianças iriam reagir, né? Então, sempre ele teve essa dificuldade. E aí, quando ele vai para a escola, apenas com 10 anos de idade, né, ele vai sair da zona de conforto, ele vai conviver com outras crianças, essas outras crianças também vão conviver com alguém que é diferente delas. É claro que isso dá para a gente poder aprender. E aí, lá no filme é bem interessante, porque ele trabalha muito a autoconfiança do Aug, né, que é o personagem, a criança de 10 anos de idade. Porque, gente, ele vai tentar conviver com a ideia do bullying, de como que ele é impactado por isso, como que é importante ele fazer amizade com outras pessoas, né? Compreender também que nem todo mundo que estava ali na escola era para observar que ele tinha aquela diferença. E aí é muito interessante, né? Um filme que dá pra gente se emocionar. Fica essa dica aí para vocês, para a gente ver. Lá tem muitas frases bem interessantes, né? Tem uma que a irmã dele, ela diz que não tem como ele se esconder, porque ele nasceu realmente
para ser notado, né, para ser um destaque. Então, que é muito mais interessante ele trabalhar a autoconfiança dele, porque senão ele vai passar a vida todo escondido, isolado, e é claro que não é isso, né, gente? Ninguém quer ficar isolado o resto da vida, né? Sem conviver com outras pessoas, sem desenvolver as suas relações interpessoais, os seus sentimentos, conhecer o mundo lá fora. Então, é bem interessante para que a gente consiga discutir um pouco sobre a autoconfiança, né? A outra dica de um filme que eu já falei aqui para vocês, que é o Pequena Miss Sunshine, em que lá a gente tem uma personagem, que agora eu não lembro o nome da personagem, só da atriz, né, que é a Abigail Prez, acho que é a Abigail, mas agora eu não vou lembrar do segundo nome. E aí lá é bem interessante porque a personagem, né, ela também é uma criança, ela tem 9 anos de idade e ela é uma criança que é fora do padrão, né, gente? Porque a gente vive dentro de uma sociedade que até para ser criança foi se criado um padrão. E ela fugia desse padrão, né? Ela era desengonçada, ela era gordinha, então, olha aí, né, ela usa óculos, então a família percebe, né, de que ela vai sofrer preconceito quando ela for para um concurso de Miss infantil. E era o sonho da Abigail lá, da personagem, né? Era o sonho dela participar disso. E aí, mesmo ela percebendo que a própria família não acreditava que ela seria capaz de conseguir, e ela vai, entendeu, gente? E aí é muito interessante, porque mostra muito das relações interpessoais, os conflitos familiares ali dentro, e a família toda envolvida para fazer com que ela realizasse aquele sonho. Então, esses dois personagens, né, que são duas crianças, é bem interessante para a gente observar a ideia da autoconfiança, que é você acreditar em você, você acreditar que você é capaz de realizar aquilo ali, né, de mudar um hábito, uma rotina, de traçar uma meta, de chegar no seu objetivo, porque também é claro que muitas pessoas vão acreditar que tu não vai ser capaz, mas aí depende de ti, né, de tu entender realmente o que é que tu consegue fazer. E acreditar que tu vai conseguir, né? Porque isso, quando a gente acha que não vai conseguir alguma coisa, é por causa disso aqui, da insegurança, né? Então, a autoconfiança, gente, como a gente viu, ela é no cotidiano. É claro que tem dias que a gente acorda se sentindo mais confiante, quando a gente vai para uma festa, que a gente está com os nossos amigos, a gente se sente mais autoconfiante. Quando a gente sai, vai para algum lugar que você está usando aquela roupa, que você se sente mais confiante. Então, tudo isso aí vai marcando, né? Quando que tu se sente segura ou não. Mas aí a gente precisa também trabalhar essa insegurança dentro da gente. Porque no decorrer da nossa vida, as nossas experiências, elas vão meio que arquivando monstros imaginários em nossa mente que podem minar a nossa autoconfiança, né? Então, as rejeições, as perdas, os conflitos, os erros podem mudar a nossa vida de acordo com a maneira como a gente enfrenta isso. Então, imagina, vocês estão aí na primeira série do ensino médio, vocês vão fazer uma prova, tu não se sai tão bem assim nessa prova, e aí tu pensa que, pronto, agora acabou, eu não tento mais essa prova de novo, nunca mais. E aí não dá, né, gente? Não dá para ser assim. A ideia aqui é que você realmente consiga acreditar em você, e é normal a gente errar, a gente falhar e a ideia da gente continuar tentando, né? Não tem muito o que fazer. Tu vai desistir? Beleza, então fiz lá minha prova de história, eu estudei bastante e não tirei uma nota que eu gostaria de ter tirado. Ok, mas acontece, tu vai continuar estudando para tu tentar na próxima vez. A ideia é essa, né? Então, há pessoas que não se levantaram, né, depois aí de algum erro, de uma... eu acho tão forte dizer derrota, mas é aquela ideia de que às vezes você fica meio desestabilizado quando alguma coisa sai errado, quando alguma coisa não sai da forma como você planejou. Mas, gente, não tem como, entendeu? Não dá para tu perder a esperança.
podemos dizer assim, né? Desistir. Então eu tinha a meta de acordar cedo todos os dias da semana, porque lá na minha aula de projeto de vida, eu fiz teve uma aula sobre autogestão. E eu coloquei na minha atividade que a minha meta era acordar todo dia às 6 horas da manhã, para organizar meu horário, tomar café, cuidar ali, limpar o meu quarto, fazer alguma coisa em casa para ajudar a minha família, depois estudar até minha aula começar, né? Estudar, almoçar e ir para a aula da tarde. Ok, mas aí tu não consegue fazer isso. Tu consegue fazer 2 vezes na semana e a terceira vez tu não consegue. Beleza, gente, mas não dá para esquecer. Tá certo? Não dá para a gente dizer que, então não vou tentar mais. Não. Você vai continuar tentando, gente. É um dia de cada vez. Tem dias que dá certo, tem dias que não dá. Lembra lá da minha meta da leitura, né? Então, tem dia que eu consigo ler mais, tem outros dias que não. E tudo bem, agora não vai simplesmente desistir e dizer que eu nunca mais vou ler um livro, né? Então, olha aqui. Também tem a questão da insegurança, que é quando vocês, né, a gente que é jovem, né, vocês que são adolescentes, tornam-se inseguros em resultado de algum bullying que você sofreu na escola, de algo que você passou, que você acha que foi humilhante, ou você está incomodado porque você não está numa aparência que é o padrão, que se estipula como padrão nessa sociedade, que com certeza a mídia ela cria padrões aí que muitas vezes são bem difíceis da gente alcançar. Então, quero que você reflita, que você pense sobre isso, entendeu? Lembra quando eu perguntei aqui a vocês, gente, vocês já deixaram de fazer alguma coisa pensando na opinião do outro? E aí, toda vez que eu faço essa pergunta, vocês dizem aqui, né? Sim, já deixei de fazer alguma coisa porque eu estava preocupado com a opinião do outro. E aí, o nome disso, gente, é insegurança. E aí não tem como a gente viver dentro de uma sociedade que eu tenha sempre que estar preocupada em agradar uma outra pessoa, além de mim. Então, para que eu possa ser autoconfiante, é eu reconhecer e identificar quais são os meus interesses. O que é que eu gosto, o que é que eu não gosto. Porque se for para pensar no outro, aí a gente não vai a lugar nenhum. Né? Nesse sentido, né? Do julgamento, da opinião que as outras pessoas têm em relação a você. Então, eu quero, e ainda mais dentro dessa sociedade, nesse padrão que muitas vezes é impossível de alcançar. Entra também aqui as discussões que nós já realizamos sobre as redes sociais, que muitas vezes o que eu vejo em uma rede social é uma vida perfeita. Então, tem lá a criadora de conteúdo, ela tem um corpo perfeito no padrão que a sociedade espera. Aí ela tem uma casa perfeita, a família dela é inteira perfeita, ninguém discute, ninguém tem nenhum conflito. Todo mundo tem um poder aquisitivo, a família viaja juntos, então é uma vida perfeita, né? E aí a gente acaba esquecendo que as pessoas que estão ali naquelas redes sociais, elas demonstram apenas uma pequena porcentagem da sua vida, do seu cotidiano. Né? Claro, nós até já falamos sobre as pessoas digital influencer, né, que postam 24 horas da vida delas. 24 horas, né? Mas, gente, mesmo assim, sempre tem aquilo que ela não vai postar. Porque geralmente são pessoas que não estão te mostrando ali uma vida real. Então, por isso que a gente falou, inclusive acho que eu coloquei aqui, para a gente poder trabalhar a nossa autoconfiança, não dá para a gente ficar se comparando com o outro. Porque, como eu já expliquei, são vários projetos de vida, são várias realidades. Você precisa focar na realidade que você vive. Não dá para a gente ficar olhando as redes sociais e pensar, como seria a minha vida se eu tivesse aquilo ali? Pensa na realidade, não tem, não rola, então não fica se comparando com os outros, né? Todo mundo está fazendo a sua própria jornada, então provavelmente aquela pessoa, ela não mostra 100%, né, das situações que ela passa, ela só quer mostrar o que foi legal, o que foi positivo.
Então, é por isso que a gente precisa se focar na nossa caminhada, na nossa jornada, na própria realidade que a gente vive. E aí, falando um pouco, né, sobre essa ideia aqui da autoconfiança, olha, eu trouxe o caso do Thomas Edison, que ele é muito conhecido, né, gente, por ele ter inventado a lâmpada incandescente, não, dele ter inventado a lâmpada, mas ele teve muitas outras aí, né, invenções. Eu quero falar aqui um pouquinho o que ele disse, né? O Thomas Edison acreditava que as conquistas humanas compõem-se de 1% de inspiração e 99% de transpiração, né? Ou seja, em outras palavras, é preciso treinar a resistência intelectual e emocional para atravessar o território do medo e superar as adversidades, uma vez que estas sempre surgirão em dado momento da vida de qualquer pessoa. Então é isso, né? Eu achei interessante na ideia que ele fala, olha, é menos inspiração e é mais o quê? Mais transpiração. Tu tem que ir para a labuta, como a gente fala, né? Tu tem que treinar essa autoconfiança. Como que eu vou fazer isso? Bom, então eu estou muito tensa de ir lá fazer uma redação na prova. Então, treina a redação, treina teus argumentos, começa a procurar referências, começa a ler, porque é isso que vai te ajudar. Então eu estou com muito medo de tentar aquele teste. Eu lembro que alguém comentou aqui, né, que queria fazer um teste para uma escola no final do ano. Então, começa a treinar, vai pegando os conteúdos que vão cair nessa prova, vai respondendo questão, não tem outra forma, gente. Quando a gente aprende a andar de bicicleta, a gente anda direto, né? Então, é assim que aprende a andar de bicicleta. Não dá para pegar uma dica na internet sem nunca ter sentado em uma bicicleta para praticar. Da mesma forma, lembra que eu falei aqui do ato de dirigir, que eu estava aprendendo a dirigir, vocês lembram? E aí, que não tem como, se eu não for lá dirigir, um medo que eu tinha, uma insegurança, tem que ser todos os dias para que a gente consiga desenvolver. Então eu gosto de cozinhar, mas só que não dá certo. Então todo dia tu tem que fazer alguma coisa, um arroz, um feijão, uma salada, temperar alguma coisa, sabe, gente? É uma atividade constante. Porque a gente acha que a gente nasce com autoconfiança. Eu nasci com essa autoconfiança inabalável. Claro que não. Alguma coisa te tira do teu eixo, alguma coisa te gera alguma insegurança. Então, por isso que é algo constante, que a gente precisa treinar. Não é algo que tu nasça com ela. A gente treina todos os dias. Lembra que a nossa identidade... Sempre que você achar, fulano já nasceu assim, não. Ninguém nasce assim ou assado. Todo mundo nasce de uma mesma forma, né? Sem identidade definida. A gente vai definindo, formando a nossa identidade socialmente. A gente fala que a identidade ela é construída socialmente, porque a nossa identidade ela é construída aqui, né? Nas nossas vivências, no nosso cotidiano. Então, por isso que é importante você treinar, para que você possa ter uma capacidade intelectual, uma capacidade emocional, para você poder atravessar seus medos, né, superar as adversidades. E o Thomas Edison, gente, né, ele é conhecido como o criador da lâmpada incandescente, mas ele também foi responsável por vários dispositivos importantes para a trajetória e desenvolvimento da humanidade. E aí, o que eu achei interessante, quando eu vi essa frase dele, é que, olha só, ele sempre estudou por conta própria e a sua experiência como autodidata colaborou para torná-lo um dos maiores inventores e empreendedores da história dos Estados Unidos e também da humanidade, né? Então, achei isso interessante porque ele fala, olha, ele nem tinha esse conhecimento acadêmico, escolar de fato. O cara foi estudando por conta própria, tendo curiosidade. É claro que algumas pessoas têm uma afinidade maior, né? Então, ele tinha uma afinidade maior em relação a estudar esse conteúdo. Mas, basicamente, é isso. É algo que você também pode fazer se você tiver um interesse, né? De ir aprendendo um determinado assunto, ok?
Então lembra, isso aqui é muito bom, que a autoconfiança, ninguém nasce com autoconfiança. A gente precisa treinar a nossa autoconfiança para que a gente consiga superar os nossos medos, para que a gente consiga superar as nossas tensões, tá certo? Então, a verdade, gente, é que a maioria das pessoas ainda não aprendeu os segredos para usar a mente de uma forma positiva, útil, né? E aí é muito aquela ideia da gente ter medo, da gente achar que não vai conseguir realizar aquilo ali. E isso, de fato, tem um impacto muito profundo na nossa vida, né? Então, tu vai fazer uma prova, tu já vai lá com tanta atenção, tu já vai de uma forma, eu tenho certeza que eu não vou conseguir. E é isso que é negativo, né? E aí talvez tu realmente não consiga, ou então tu foi, não, eu vou conseguir, e mesmo assim não rolou. Mas é isso, a gente vai, aperfeiçoando, a gente vai melhorando no nosso cotidiano, gente. E por que que a gente... a ideia da nossa própria mente, da gente pensar que é sim capaz de realizar aquilo. Então tu está estudando, tu acha, eu nunca vou aprender geografia, eu nunca vou aprender química, nunca vou aprender inglês ou espanhol. E claro que vai. Certo, gente? Você talvez não... Ok, tu acha, não, preciso melhorar mais um pouco. Não chegou naquele nível que tu quer, mas tu precisa acreditar que tu vai conseguir realizar aquilo ali, né? E nem é só papo, ficar parecendo algo muito abstrato ou um papo de coach, não, tá certo? Mas é que você precisa acreditar em você. É aquele ditado, se tu não acredita, quem é que vai, né? Então, acredita que vai dar certo. E isso também é importante a gente pensar, porque muitas vezes a mídia, ela nos vende uma promessa de confiança inabalável quando a gente adquire algum bem material, né? Esse é um outro ponto que eu quero que a gente discuta, porque, olha... toda a nossa confiança, ela vem de fora e não de dentro, né? Quando a mídia, ela diz, olha, beleza, para tu poder se sentir confiante, é só quando tu tiver um determinado carro, né? Que tem que ser um pouco mais caro, não pode ser um carro popular, ou então tu vai encontrar uns amigos, tu muda de escola, não, aí tu precisa de uma roupa aí que tu julga que é a melhor, para tu poder ver essas pessoas, e aí sim, então eu vou me sentir autoconfiante apenas quando eu estiver fazendo aquele curso superior que é o meu sonho. Então eu vou ser autoconfiante apenas quando eu tiver poder aquisitivo. E não, gente, né? Não dá para a gente pensar o tempo inteiro que a gente só vai conseguir alguma coisa quando a gente tiver daquele jeito que a gente imaginou, né? Então eu só vou conseguir um emprego quando eu for magra. Só vou conseguir ter um namorado quando eu for magra. Só vou conseguir gostar de mim quando eu estiver fazendo um curso superior. Só vou conseguir ter relações interpessoais saudáveis quando eu não estiver mais na cidade que eu vivo. E não, aí fica parecendo que a gente só vai conseguir alcançar as coisas quando a gente estiver cada vez mais lá no futuro, sempre lá no futuro. E não, a gente também precisa pensar no agora, né? No que você, no agora, de fato, na realidade que tu tá vivendo, no que é importante para ti. Até porque a gente ficar vivendo no futuro o tempo inteiro gera muita ansiedade, né? Então, eu só vou conseguir de fato acreditar que eu sou uma boa profissional quando eu já tiver terminado um doutorado. Bom, e até lá, né? Então é muito processo, porque a gente consegue imaginar, a gente só quer imaginar quando a gente já estiver lá, né? No lugar que a gente imagina que a gente vai ser feliz, e a gente esquece de todo o processo que vai nos levar até lá. E aqui entra a autoconfiança, que é todos os dias um pouquinho, tá certo? Então, isso, por quê? Que é muito importante que a gente se ligue que ficar dependente de coisas e pessoas
para se sentir bem, só leva a gente a ficar frustrado. Então eu não vou tentar fazer o Enem para estudar em Teresina ou para estudar em qualquer outro estado, né, sair do Piauí, porque eu nunca vou com as minhas amigas. Ou será que eu vou fazer isso, eu vou ter amigos? Tu nem foi ainda. E tu já tá achando que não vai dar certo. Então eu quero, sei lá, vou estudar porque eu preciso ler mais. E aí tu já vai pensar assim, eu nunca vou conseguir. Tu nem tentou. Então, por isso que é importante a gente focar mais no presente. Não ficar achando como é que vai ser daqui a 5 anos, daqui a 3 anos. É por isso que aqui nas nossas aulas eu não fiquei focando nessa ideia de dizer qual é a profissão que você vai escolher. Gente, porque vocês estão na primeira série do ensino médio. Quando eu estava na primeira série do ensino médio, eu tinha uma noção, né, de algo que eu queria estudar, mas olha, foi se transformando, foi virando outra coisa, entendeu? Então, a gente precisa refletir justamente sobre isso, de que não tem nada definido, de que não tem nada certo, e tá tudo bem, a gente vai desenvolvendo isso, né, a partir do momento que a gente vai vivendo e que a gente vai passando pelas nossas experiências cotidianas, tá bom? Então, eu quero que vocês pensem na ideia de vocês estarem felizes e lembrando também, né, sempre a gente faz aquela pergunta, e aí, você é uma pessoa feliz? Ok, mas, gente, a felicidade, ela também é só um momento, né? Então, tem dia que a gente acorda mais feliz, tem dia que a gente acorda um pouco mais animada e tem outros dias que não. Que você acorda super desmotivado, porque o dia está mais difícil, as coisas você está cansado por alguma razão, e tudo bem também. Né? Lembra lá do filme do Divertidamente que a gente discutiu, de que a felicidade, a alegria, ela é um sentimento, uma emoção positiva, válida, mas também não dá para a gente ficar focado só nisso, como se isso fosse, não, então, no dia que eu estiver chateada, com raiva, eu vou sofrer por isso? Não, também é normal, certo? Não dá pra gente ser assim, não dá pra gente viver só de um único sentimento. Um único sentimento de felicidade, um único sentimento de tristeza, de raiva, não. Que a gente consiga equilibrar as nossas emoções. Isso aí sim é ser mais saudável, tá bom? Então, olha aqui, você sabe identificar quais são as suas inseguranças? E aí, o pessoal aí de São João do Arraial, da Escola Francisco Tomás, vocês sabem identificar as inseguranças de vocês? Coloca aqui no nosso bate-papo. Você sabe identificar qual é a situação que tu se sente inseguro? É a roupa que te deixa insegura? É quando tu vai conhecer uma pessoa nova? Como é? Coloca aí no nosso bate-papo. Aqui, eu trouxe aqui algumas pessoas para que a gente possa, né, discutir um pouco. Aqui nós temos o Steven Spielberg, que ele é um diretor e produtor de cinema. Provavelmente você já ouviu falar no Steven Spielberg, né, gente? Ele nasceu em 1946 em Ohio, nos Estados Unidos, e hoje ele tem 75 anos de idade, 46. Ele é um diretor de sucesso do cinema, como o Jurassic Park, o E.T., ele é uma das figuras mais influentes de Hollywood, e o cineasta, ele foi um jovem quieto e reservado. E olha a frase que ele disse, né, que me chamou a atenção. Nunca me senti confortável comigo mesmo, porque nunca fui parte da maioria. Eu me sentia constrangido, tímido e ausente da vida dos meus amigos. E aí o que me chamou a atenção é que dá pra gente perceber, né, que talvez uma parte da vida do Steven Spielberg, ele não tinha aí uma característica, né, que a gente tinha uma soft skills, que é o comportamento dele em relação ao outro, né? Então, talvez ele não fosse uma pessoa de uma comunicação fácil, uma pessoa extrovertida, né? A gente conhece aí, tá? Aquela pessoa extrovertida, é a pessoa que fala com todo mundo, é a pessoa animada, né? Mas até aí tem um limite, viu, gente? Porque tem gente aí que
É aquela pessoa que parece que ela é animada 24 horas do dia dela, né? E ela é gratidão, gratiluz, é tudo perfeito, é tudo incrível. Mas isso aí é até o que a gente vem discutindo hoje, que é uma positividade tóxica também. Porque não é possível que tu esteja feliz e animada 24 horas do teu dia. É normal e que, inclusive, você não esteja, né? Porque senão tu vira até uma pessoa chata, porque também a gente não é nada 100%, né? Então, não dá pra gente ser aquela pessoa mal-humorada e nem a pessoa que tá lá animada 24 horas e faz piada 24 horas por dia e ninguém aguenta, né, gente? Uma pessoa efusiva que se mete, faz perguntas pessoais em relação à sua vida, e enfim, não dá, entendeu? Também a gente precisa entender aqui que toda emoção é válida. Então, isso é para a gente poder perceber que tudo bem você acordar, tem dias que você está mais desmotivado mesmo, e tudo bem, entende que é só um momento, certo? Não precisa também aquela ideia da gente, ficar assim um tempo inteiro, aí você também já precisa refletir sobre a sua saúde mental, porque não dá para ficar com raiva o tempo inteiro, não dá para ter tristeza o tempo inteiro e não dá para estar alegre, feliz e uhul e gratidão o tempo inteiro, porque não dá, essa pessoa ela não existe, certo? É isso aí também que fica fazendo a gente se comparar com o outro. Poxa, aquela pessoa ali, ó, animada, ela é grata o tempo inteiro. Que bom, então, que dá certo para ela. Porque se não dá para ti, aí não dá para tu ficar se comparando, tá bom? E eu achei interessante que ele diz, olha, eu nunca me senti confortável comigo mesmo. Eu nunca fui parte da maioria. E muitas vezes a gente quer fazer parte da maioria para a gente ser aceito. E também isso é normal, porque como nós já aprendemos, o ser humano ele é um ser social. A gente tem uma necessidade vital de participar de um grupo. Isso aí está lá desde a pré-história, desde a evolução da espécie, em que a espécie humana ela sempre se agrupou. Ela sempre esteve em grupos com outras pessoas. Isso aí foi fundamental até para que a gente conseguisse caçar o nosso próprio alimento, para que a gente conseguisse encontrar água, para que a gente conseguisse encontrar um abrigo. Lembra que eu falei disso aqui? Que lá no início da espécie humana, os hominídeos, eles brigavam entre si por um espaço. E a galera brigava entre si, matava o outro, só parava a treta quando um estava morto. E aí, né, a gente vem na espécie humana, o Homo habilis, por exemplo, que vem desse próprio nome, habilidade, ele consegue perceber, poxa, se eu tô só tretando, só brigando e o outro tá morrendo, não tá fazendo sentido. Porque quando a gente consegue fazer um grupo, né, e lá no início da pré-história, no Paleolítico, a galera era num grupo menor, porque um grupo menor consegue se proteger de um animal de um grande porte, consegue procurar um lugar para se abrigar, consegue dividir tarefas. Beleza, então eu vou caçar a comida e vocês ficam aqui. Quando eu chegar com a comida, você trabalha, corta o bicho, coloca no fogo e a gente se alimenta. Então percebam como é incrível isso da nossa espécie humana, como que o nosso comportamento de conseguir viver em grupo foi fundamental para a gente sobreviver. Então essa memória ancestral, ela vem com a gente. Então, a gente tem essa tendência a se formar grupos para sobreviver. Lembra lá do reality show que a gente comentou? Que a psicologia, né, diz que a gente ama assistir reality show. Eu falei dessa pesquisa algumas vezes aqui, de que é um dos formatos mais vendidos do mundo. Não é à toa que no Brasil a gente tem reality show que já dura 22 anos, porque a gente assiste, dá audiência, é por isso que existe. Por que a gente assiste? Porque a gente julga o comportamento do outro. A gente analisa o comportamento do outro. Então, se eu estivesse nesse reality show, eu agiria de uma outra forma. Então, estou julgando esse comportamento. E aí, lembra que dentro desses reality shows sempre tem os grupos, as alianças, né? Por quê? Porque quando tu tem uma aliança, tu consegue sobreviver mais.
porque tu não vira um foco para ser votado. É desse jeito na nossa vida. Quando nós temos alianças, quando a gente tem uma rede de apoio, nos ajuda também até a nos entendermos, a trabalhar a nossa autoconfiança, porque a gente tem aquela ideia de ser aceito. Eu preciso de um grupo para ser aceito. E aí, quando o Steven Spielberg, ele diz assim, né? Olha, eu queria fazer parte da maioria, mas eu não conseguia. Então, eu ficava muito frustrado com isso. E é esse ponto que eu quero que vocês pensem, né? Por que a gente quer fazer parte da maioria? Nós temos as nossas individualidades, a nossa personalidade, a nossa identidade, e às vezes você não quer fazer parte da maioria, não. Você quer ficar mesmo na sua, isso não é um problema. Certo? Então, ao mesmo tempo que a gente queira fazer parte de um grupo, mas que esse grupo faça sentido para mim, com a minha ideia do que eu gosto, do que eu me interesso, com a ideia do que é importante para mim, sempre lembrando da cidadania, da empatia, do respeito. Então, isso é importante para a gente trabalhar também a nossa autoconfiança. Porque eu também já fui adolescente, a gente tem muito aquela ideia de que a gente precisa ser aceito em um determinado grupo, só vou ser feliz quando eu tiver ali meu grupo, né? E não, né, gente? Independente disso, foque em você, no que é um interesse para você, né? E olha aí, o Steven Spielberg, o cara ficou na dele, disse, olha, eu nunca consegui me encaixar na maioria, claro, porque ele era uma pessoa mais reservada. E deu certo para ele também. A gente acredita que a gente só vai chegar no sucesso se a gente for aquela pessoa que a gente está ali, ó, junto com a maioria. Quando a gente pensa igual à maioria. E quando a gente pensa assim, a gente se anula. A gente esquece o que é importante para a gente, né? Então, fica aqui essa dica para que você possa se ligar no que de fato é importante para você. E aí eu trouxe aqui também outras dicas, né? A gente já está encerrando a nossa aula em relação à internet. Porque sempre que a gente discute sobre esses conteúdos, gente, da autoestima, da autoconfiança, eu penso muito nas pessoas que estão na internet criando conteúdo. E vocês são adolescentes, né? Vocês são uma galera que está na internet. Então, minha internet se transformou muito, né? Eu também peguei minha adolescência na internet, uma parte da minha adolescência de uma forma mais ali na internet, né? E vocês aqui são pessoas que estão aí nas redes sociais o tempo inteiro. Lembra, a gente já comentou muito sobre isso aqui. Então, eu sempre fico pensando de que forma que vocês podem utilizar a internet de uma forma positiva, né? Acompanhando pessoas que criam um conteúdo que leva em consideração não criar uma realidade abstrata, paralela, mas que crie uma realidade, que crie ali conteúdos que são próximos de vocês também, né? Que a gente não ficar só acompanhando pessoas ali naquela ideia do consumismo, né? A gente sabe que a internet é assim, a gente tem propaganda, publicidade, tu tá lá seguindo a tua blogueira favorita, aí ela posta 3 stories e o quarto ela te vende um produto. Aí ela bota mais 2 stories, quando chega no 7º, ela tá te vendendo um produto. Aí tu vai lá na linha do feed dela, ela tá te vendendo alguma coisa. Então, não dá. Não dá pra gente ficar assim, e é nisso que faz a gente ficar se comparando o tempo inteiro com as pessoas. Então, se eu não consigo consumir aquilo que aquela blogueira tá me vendendo, então nunca vou conseguir ser feliz. Então, que a gente tenha também mais responsabilidade, cuidado com o que a gente está consumindo na internet. E aí eu trouxe aqui 3 dicas para vocês. Eu acho que eu já havia falado na Nathalie Neri aqui, mas é porque, gente, é uma das minhas blogueiras, né, criadoras de conteúdo favorita. Então,
A Nathalie Neri, ela já tem mais de 755 mil seguidores no YouTube, né? Quase 36 milhões de views no YouTube também, e ela ganhou muito destaque por ela tratar de assuntos intensos e complexos, né? Mas ela trata com sensibilidade, com acompanhamento, acolhimento. Então, a Nathalie, ela tem 28 anos, ela fala sobre raça, ela fala sobre gênero, sobre sociedade. Ela é formada em ciências sociais, então, o que ela também dá é esse suporte, né, para poder discutir sobre esses conteúdos. Ela fala sobre sustentabilidade, sobre amores, sobre beleza e tudo que pode levar tanto ela quanto o seu público a uma vida mais autoconfiante, uma vida mais plena, consciente e, claro, feliz, né? Então, isso é interessante porque entender que a internet, ela tá ali, mas que a gente também consiga consumir um conteúdo que seja saudável e não ficar apenas ali se comparando com o outro, mas buscar um conteúdo que te ajude a trabalhar a tua autoconfiança, certo? Então, fica aqui a dica da Nathalie Neri. A outra dica que eu lembro, né, que eu falei aqui com vocês, eu achei interessante eu trazer de novo, que é o caso da Paula Antonini, que ela tem 23 anos e ela tem uma história comovente, né, gente? Como vocês podem ver, ela perdeu uma perna. É uma mulher que dirigia embriagada, e aí, ó, tá vendo, dirigir embriagada, entra aqui a questão da ética, do bom senso, do respeito ao coletivo, porque nós sabemos que se uma pessoa, ela bebe e ela dirige, ela pode matar uma pessoa, ela tem a intenção de matar uma pessoa, né, então... É um homicídio culposo, né? Porque culposo? Não, eu não sei, né? Então não vou falar sobre isso. Mas é aquela ideia de que você precisa ser responsável. Você bebeu e dirigiu, você pode matar uma pessoa, tirar a vida de uma outra pessoa, né, gente? É por isso que existem regras, né, de ética e de bom senso e de trânsito, para que você não cometa isso. Porque olha só, a mulher estava embriagada, dirigindo, e aí ela cruzou o caminho da Paula Antonini enquanto ela colocava as malas no carro para uma viagem de fim de ano com o namorado dela. Isso aconteceu em 2014, e a Paula ficou com o corpo prensado entre os dois veículos, e a sua perna esquerda ela teve que ser amputada. Ela é mineira, né? E ela conta que o acontecimento só fortaleceu, né? Ela diz, eu comecei a querer mostrar para as pessoas que eu estava bem, que eu agradecia muito por estar viva, né? E aí entra também a questão da autoconfiança, dela ter passado por uma situação e ela entender, né? Não, beleza, eu tô viva, eu vou tentar viver agora com essa nova condição que eu tenho. Porque não dava, né, para ela parar a vida dela. Então, isso também é autoconfiança, a autoestima que está envolvida, que mesmo por uma situação trágica como essa, ela ainda tentou buscar aí forças, né, gente, para continuar viva, para continuar passando por experiências. Outra aqui que a gente conheceu foi a Natália Santos, que ela tem uma retinose pigmentar e ela acabou perdendo completamente a visão aos 15 anos de idade. Hoje ela luta por uma internet mais acessível para pessoas cegas e também procura fazer isso através da sua influência. Com mais de 40 mil seguidores no Instagram e 8 mil inscritos, né, no seu canal do YouTube, ela cria conteúdo para as redes sociais há anos, mas também teve seu começo na televisão. A Natália é jornalista e deu à luz, né, um bebê. Recentemente, a influência está usando as suas redes sociais para contar um pouco sobre a jornada da maternidade, para espalhar uma palavra em defesa de uma internet mais inclusiva e, claro, contribuir para que mulheres e pessoas pretas tenham autoconfiança, tenham autoestima. Então, tá vendo como a internet também é esse lugar que não só para a gente ficar se comparando com o outro, mas que a gente também consiga trabalhar os nossos sentimentos, buscar inspiração em outras pessoas, né?
E aí eu gostaria aqui de fazer um pequeno questionário para testar a autoconfiança de vocês. Eu coloquei aqui 10 perguntas, faz aí um print da tela e eu quero muito deixar essa atividade aqui para casa. E aqui essa atividade, quando a gente voltar na primeira aula de agosto, eu vou pedir essa atividade aqui. Passar ela para casa, eu vou pedir ela em agosto, tá certo? Por quê? Olha aqui as perguntas que eu quero que vocês reflitam. Para você não confiar em alguém, o que esta pessoa precisa fazer? Você gostaria que as pessoas ao seu redor fossem diferentes? Quando as pessoas ao seu redor não mudam, você deixa de confiar nelas? Você fala abertamente às pessoas ao seu redor sobre o que espera delas? Ou você espera que elas saibam instintivamente? Quando algo dá errado, você acha importante saber quem errou? Quando algo dá errado, você se importa mais em saber o porquê? Você se considera bem-sucedido? Quando olha para o futuro, você se vê como? Você está estudando aquilo que gosta? Da última vez que você jogou um futebol, vôlei, cartas, palitinho, achou que iria vencer? Você venceu? Você acha que deveria ter vencido? 10ª, você conversa sobre seus projetos com seus amigos ou você é da opinião de que eles devem ser mantidos em segredo? E aí, gente, aqui tem algumas questões que eu gostaria muito que vocês refletissem. Quando a gente iniciar as nossas aulas em agosto, eu quero voltar com essa atividade aqui. Então, em agosto, a gente vai fechar. Eu quero passar algumas atividades, receber elas de volta, tá certo? Então, nós estamos aqui chegando ao final da nossa aula, do nosso primeiro semestre. Enfim, né, a gente vai entrar aí de férias. Então, espero que vocês tenham gostado da disciplina Projeto de Vida, dos conteúdos que nós trabalhamos aqui no primeiro semestre. Lembrando que a nossa disciplina Projeto de Vida, ela não é pensada exclusivamente para que você consiga escolher a sua carreira profissional, mas que você realmente trabalhe o seu autodesenvolvimento, a sua autoconfiança, o autoconhecimento, porque só tem como a gente escolher uma carreira se a gente identificar aquilo que a gente gosta e que faz parte da nossa personalidade. Tá certo? Então, eu quero agradecer esse primeiro semestre que nós estivemos aqui juntos, agradecer também a Maria do Livramento pelo trabalho que a gente fez aqui juntos nesse primeiro semestre, desejar a vocês ótimas férias, que vocês descansem, porque em agosto a gente vai estar aqui novamente, tá certo? Então, um beijo, um abraço em todo mundo. Eu sou a professora Kelly Campelo e até mais.